Olá para você. Hoje estamos fazendo um estudo sobre Isaac. Isaac quer dizer riso, sorriso. Isso porque Sara, mãe de Isaac e esposa de Abraão, que é o pai de Isaac, sorriram muito. Sara sorriu e disse: todos vão sorrir quando verem meu filho. Isaac, para começar a história dele, a gente tem que entender que ele surgiu de um milagre. Sara já era velha e não podia ter filhos, além de ser estéril. E Deus, cumprindo a promessa que tinha feito a Abraão, ele prometeu que daria a ele um filho. Mesmo ele tendo errado antes e tendo um filho com a sua escrava, porque não soube esperar. No início, eu já quero falar tudo aqui sobre Isaac. Então, Abraão enviou o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para Isaac. Isso, Isaac já estava mais velho, já estava jovem. Só que todo mundo sabe da história também. Emocionante história de Abraão, quando Deus pediu para Abraão levar o filho dele para um monte parecido com esse aqui que a gente está, um monte bem alto. E lá, Deus falou com Abraão: olha, eu quero que você sacrifique o seu sorriso, o seu filho. E foi exatamente o que Abraão ia fazer se não fosse uma intervenção de última hora do anjo do Senhor, de Deus mesmo ali, impedindo que aquilo acontecesse. E aí sacrificaram o carneirinho, né, o bode que eles acharam ali no caminho. Tá ok? Isso foi muito emocionante, porque sem hesitar Abraão decidiu sacrificar seu filho. Eu olho para essa passagem e penso: caramba, quanta fé Abraão tinha. Abraão é o pai da fé. Sempre que a gente lembra de Abraão, a gente assimila com fé. E a gente pensa: caramba, que forte que foi isso. Mas a gente já falou dessa passagem e eu quero agora falar sobre Isaac. Então, Abraão pediu para o seu servo Eliezer, né, buscar uma esposa para Isaac. Eliezer tinha tudo que era de Isaac. E orou no poço de tardezinha, né? Além disso, ele foi, levou, juntou outras pessoas e eles foram com seus camelos, né? E aí ele chegou no lugar e ele orou a Deus uma confirmação que a moça iria oferecer água, ia aparecer no poço. E o que acontece? Ele pede a moça no meio da oração e veio Rebeca. Rebeca vem e, além de dar beber para os camelos, ela dá de beber a ele as outras pessoas que estavam ali, os outros servos, e disse que abrigaria eles, olha só. E aí ele orou novamente na frente dela ali, ele orou porque Deus confirmou, né? Olha a coragem, quando Deus te confirma alguma coisa e a pessoa se para no meio: peraí, Deus, obrigado porque o Senhor acabou de usar meu amigo aqui para confirmar um negócio. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Mas foi exatamente isso que aconteceu, né? E aí Eliezer contou tudo no jantar com eles, quando eles foram lá, né? Lembrando que ela convidou eles para serem abrigados lá na casa deles, com a família dela, né? E aí ele falou para Rebeca e ele falou para todo mundo lá o que era. E de manhã Rebeca decidiu, até os parentes dela, o pai dela perguntou se ela quiser ir, ela vai. Ela decidiu ir com eles, né? E aí ela foi ao encontro de Isaac para se casar com ele, né? Para se tornar esposa, para se tornar mulher de Isaac. E aí eles foram chegando e de tarde Isaac saiu ao campo para poder meditar e passear. É isso que essa tradução da Bíblia fala aqui no capítulo 24 de Gênesis. Só que a gente pode entender que ele saiu para meditar e passear. Ele saiu para orar, né? Algumas traduções falam orar, né? Mas enfim, ele saiu. Eu gosto muito desse tipo de área, esse tipo de lugar. Um lugar onde você está sozinho com o pai, onde você está tranquilo, onde você tem liberdade, onde você está com esse contato da natureza, assim, aquela barulhada, assim, os problemas. E olha só, Isaac fazia isso, né? E aí Eliezer e os seus servos, junto com Rebeca, eles chegaram, justamente quando ele estava passeando no campo. Se aproximaram
e se conheceram, né? Aí Rebeca e Isaac se conheceram. E aí eles foram pra tenda. Olha só, dá pra fazer um filme, né, de romance disso aqui. Capítulo 25, continuando a história de Isaac, né? Abraão deixou tudo que ele tinha para Isaac. E seus filhos Isaac e Ismael sepultaram depois que ele faleceu, né? Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, né? E seriam, no caso aí, os filhos deles, né? 12 filhos de Ismael, que seriam os 12 príncipes. E aí Isaac orou para Rebeca engravidar, porque Rebeca também teve o mesmo problema que a sogra dela, né? Isaac orou para o mesmo problema que a mãe dele tinha, né? Que era ser estéril. E aí ela engravidou e teve também 12 filhos. E esses 12 filhos são exatamente as 12 tribos de Israel, né? E aí a palavra fala que existiam os primeiros dois, que foram os primeiros filhos desse casal, Rebeca e Isaac. Esses dois, eles brigavam no ventre. A palavra fala que os dois brigavam lá no ventre, né? E aí ele ficou muito em dúvida. Ele ficou muito em dúvida do que estava acontecendo. Perguntou a Deus e olha o que Deus respondeu. 2 nações estão no teu ventre. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte e o mais velho servirá ao mais novo, né? O primeiro a sair foi ruivo e de pelos. Esse foi Esaú, o primeiro filho. Já o mais novo, ele nasceu agarrado no calcanhar, né? Agarrado no calcanhar do mais novo, do mais velho. Esaú chegou, e aí a história continua depois, né? Esaú chegou faminto da caça e pediu a Jacó, né, que é o filho mais novo, um pouco do ensopado que ele estava preparando. E Jacó disse que só ia dar esse ensopado se ele desse para ele o direito de primogenitura. Primogenitura é o filho mais velho, né? E Esaú, com fome, ele confirmou e jurou. E Esaú se chama a partir daí Edom. Esaú passa a se chamar Edom. Isso, capítulo 25. Uma parte interessante, olha só. Ele trocou por um prato de ensopado. A palavra fala um prato de lentilhas, né? Muitas das vezes a gente troca Deus por umas coisas tão banais como um simples prato de ensopado de lentilha. Lentilha é ruim pra caramba. Tipo, e a gente troca Deus às vezes por coisas tão simples assim. Tem muita gente trocando Deus por coisas tão simples. Quando você mente, faz uma fofoca, cai na pornografia, quando você cai no pecado, quando você volta a ser o velho homem, quando você briga com alguém, quando você deixa de ajudar alguém, quando você não se importa com os pobres, quando você não dá tempo para Deus, quando você não honra Ele com os dízimos e ofertas, quando você não vai à casa dele, quando você não lê a palavra dele, não conversa com ele, quando você não cuida da sua família. Enfim, são muitas situações que a gente a todo tempo acaba traindo a Deus por coisas tão simples, por coisas, a gente troca Deus por um negócio assim, cara. Capítulo 26 de Gênesis. Houve naquela terra muita fome. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque, ele era rei lá, né? E o Senhor falou com Isaac ficar em Gerar e não ir para o Egito, pois iria abençoar ele ali e confirmaria a aliança que fez com o pai dele, Abraão. Quando os homens perguntaram pela sua mulher, ele disse que era irmã dele, igual o pai dele fez, né? Naquela situação anterior lá. O pai dele também, Abraão também fez isso. Mas Abimeleque viu os dois se acariciando na janela. Olha o bisbilhoteiro, ele viu. E disse, por que você mentiu? E Isaac respondeu. E Isaac respondeu que era porque ele estava com medo, né? Que eles quisessem casar com Rebeca e tal. E aí ele inventou tudo isso aí para passar como se fosse familiar. E aí o pessoal não ia incomodar, ninguém ia incomodar Rebeca, né? Mas Abimeleque ordenou que qualquer um que tocar em um dos dois morrerá. Ou seja, Abimeleque falou, não,
Eles falaram isso aqui, eles não são irmãos, mas qualquer um que tocar vai morrer. Qualquer um que tocar nela, qualquer um que tocar num dos dois vai morrer. Mas aí o que acontece? Isso já tinha ocasionado um problemão. Olha só, Isaac acabou mentindo, igual o pai dele. E acabou tendo que acarretar com consequências, né, que não foram muito boas. Isaac saiu e depois disso, né? E aí a história de Isaac continua. Isaac se tornou um homem poderosíssimo, muito rico, né? Colhia 100 por um. Deus abençoou. Deus falou com ele que ia abençoar ele, né? Ele colhia 100 por um. A mesma coisa de você investir algo e depois o seu lucro ser 100 vezes mais. Ou seja, sei lá, 100.000%. Sei lá. 10.000%, eu acho. E os filisteus começaram a invejar Isaac. E aí eles tapavam os poços de terra que ele cavava. E Abimeleque pediu, Abimeleque, o rei, né? Pediu para eles saírem da terra, pois ele era poderoso demais para eles. Isaac foi e se mudou, né? Ele mudou ali para perto, reabriu os poços dele. E aí teve outras brigas. Até que cavaram em um lugar, né? E os deixaram em paz. Eles resolveram e deixaram em paz. E agora o Senhor nos abriu um poço para prosperarmos. Isso foi o que ele disse depois. No verso 26, olha que legal. Deus era com Isaac e Abimeleque queria fazer uma aliança com ele. E Esaú amargurou a vida de Isaac e Rebeca. Esaú, ele foi o que trocou, né, o direito de primogenitura. E olha só, por ele ter traído Deus por uma coisa tão simples, ele começou a ter inveja da vida que o irmão dele levava, né? Olha só que interessante. Capítulo 27. Isaac vai abençoar Esaú, pois está velho e cego. Rebeca ouviu e, como sabia que o primogênito era Jacó, pois foi passado para ele pelo seu irmão, né? Ele trocou lá. E como ela gostava mais de Jacó, né, ele deve que contou para ela, eu imagino, né? Rebeca pede para ela pegar a caça, ele a cozinha, e aí vieram uma maldição, né? Se vier uma maldição, ela se responsabilizaria por aquela maldição. Foi o que ela disse. Ela falou: não, eu vou trocar o direito de primogenitura dos seus filhos. E ele vai receber a bênção do seu pai. E aí eles pegou a melhor roupa de Esaú. Olha só a trama. Isaac foi, abençoou Jacó sem saber que era Jacó. Achava que era o irmão. E aí quando o irmão chegou, ele descobriu tudo aquilo, chorou amargamente e perguntou se o pai não tinha outra bênção. E o pai abençoou também, mas não sendo como líder de nações, que era a primeira bênção, né? Abençoou ele com o que é equivalente a vinho, cereal, equivalente a trigo, colheitas, né? Abençoou ele dessa forma, etc. Esaú planejava então matar o irmão após a morte de Isaac, né? Por isso Rebeca disse a Jacó para ficar com o tio Labão um tempo, né? Vamos ver aqui a continuação da história. Vai terminar aqui, ó. Já estamos chegando no final, capítulo 28. Isaac abençoou Jacó, né? Enviou para Padan Aram para buscar uma esposa dentre seus familiares. E percebeu Esaú que seu pai não aprovava as mulheres cananeias que tinham naquele lugar. E aí foi à casa de Ismael e tomou as mulheres ali. Jacó chegou a um lugar para dormir, pôs uma pedra como travesseiro e sonhou. E Deus lhe mostrou em um sonho, olha só, uma visão, uma escada com um anjo subindo e descendo. E no topo da escada, essa escada lá no topo, ela alcançava o céu, né? E do lado estava o Senhor, e que prometeu os descendentes, né? E aliança com Abraão.
E aí quando ele acordou, olha só o que ele diz, né? Quando Jacó acorda, ele diz, olha, quão terrível é o Senhor, ele está neste lugar. Jacó lhe fez um voto a Deus e prometeu o dízimo. Estamos terminando aqui a história de Isaac. E depois vamos continuar para o capítulo 29, 30 em diante, com Jacó. Mas aí, olha só. A história de Isaac é essa. Isaac, filho de Abraão, teve muitas controvérsias. Viveu uma vida bem movimentada, bem agitada, né? E você vê que o que Abraão passou, Isaac também passou, e aí Jacó vem passar um pouco também, né? E a vida deles está bem ligada. Eles são os três patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó, né? Que muda para Israel, que é Israel. Enfim, eu espero que você tenha entendido um pouco do que eu trouxe aqui a respeito da história de Isaac. Peço que você venha comigo, continuando nesse estudo, e que Deus te abençoe. Uma ótima tarde.